Os demais que nos visitam, que o Senhor esteja abençoando o seu povo. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Estou certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta nessa porção, porque daqui a pouco eu vou avançar. Quando Elias tem que ir adiante. Irmãos, irmãs, uma pergunta que está nesse texto, e é sobre esta pergunta que eu queria que nós olhássemos essa noite para esse texto. E a pergunta que fica às vezes para alguns corações, para algumas pessoas: onde é que está Deus? Onde que está Deus? Onde Deus, o Espírito Santo, esse Deus que sabe de todas as coisas, que é presente em todas as coisas, o Deus onipresente. E às vezes algumas pessoas se questionam, algumas pessoas diante das adversidades, olham e falam: Deus é onipresente, mas eu tenho a sensação de que Ele não está no local que eu estou. E diante dessa sensação, algumas pessoas ficam constrangidas, têm crises de fé. Irmãos, irmãs, a minha proposta é olhar para os dias de Elias. Tem até uma canção dizendo dias de Elias. E nesta proposta dessa noite, meu irmão e minha irmã, a gente pode fazer como paralelo o atual cenário em que nós vivemos. Cenário de crises políticas, de crises humanitárias, de crise na saúde, de crise na medicina, de crise na ciência. E a gente tem a sensação de que parece que é tempo de fim, parece que a gente perdeu o controle e as coisas caminham para o fim. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um tempo terrível. A trajetória dos reis, estamos aqui no livro de Reis, 1 Reis, vai contar a história de cada rei. E depois de Davi, Salomão tem seu filho, e os filhos de Davi, porque Davi conseguiu unificar o reino, Davi conseguiu fazer com que o povo caminhasse de forma coerente. Salomão perde um pouco da mão, e o filho de Salomão, então a decadência dos reinos, a decadência dos poderes, as coisas vão perdendo poder, e diz o texto que Jeroboão então se divide o reino em norte e sul. O reino do sul é menor, o reino do norte é maior. E aí, Jeroboão, e as situações que vão acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs, igreja do Senhor, é que para tomar o poder, alguém vai lá e mata o rei. Então é o caso de Naabe, que mata o rei Jeroboão. E ao invés de ir preso, ele vira rei. E as coisas vão acontecendo. Baza, Elá, Zinli. Zinli está vivendo uma situação tão terrível, que ele mesmo se mata. Ele tira a própria vida dizendo: não sou digno de viver. Depois de Zinli vem Onri.
E então vai dizer o texto, e é o texto que nós estamos, dizendo que no tempo de Elias surge um rei chamado Acabe, e a história bíblica vai dizer que é um rei idólatra, um rei ruim, um rei que não se importa com o povo, um rei que quer dominar o povo, um rei terrível. E quanto pior fica a situação, Deus simplesmente levanta um homem chamado Elias, o tisbita, um homem de um lugar sem muitas proporções, sem muita riqueza, sem muita fama, sem muito poder. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim? Amém? É um rei pior que o outro, um rei pior que o outro, um rei pior que o outro. Estamos diante de um rei terrível, terrível. Se passaram 209 anos de monarquia. O povo ainda na expectativa de um rei como Davi, esquece, só vai piorar, a tendência é só piorar, porque as condições humanas, a habilitação humana, o olhar humano, sempre é na tendência de cuidar cada vez mais de si. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Deus levanta Elias. E a pergunta que fica no coração de Elias, na batalha de Elias, porque Elias se levanta contra um rei poderoso sem ter poder. É um homem que não tem condições nenhuma condição. Ele tem todos os argumentos para dizer: Senhor, me deixa onde eu estou. Me deixa como estou. Eu sou o menor, o mais simplório, o que tem menos recurso. Tudo bem? Se identifica com isso? Da minha família eu sou o mais problemático. Da minha família eu sou o mais confuso, da minha família eu sou o que as pessoas menos esperam, ou da minha família eu sou o que as pessoas mais esperam, e eu acho que eu não vou dar conta da expectativa do que minha família colocou diante de mim. Aí vem o povo aqui e canta: pastor, você é um exemplo, sua lealdade. Quase que eu fui lá fora procurar esse homem. Que história é essa? Vocês querem me matar? Não põe esse peso em mim. A digressão é um pouco nesse sentido, e o Elias está com essa crise dizendo: onde está, Deus, essas palavras que o povo está dizendo? Onde estão este teu agir? E aí Deus então vai mostrar para Elias onde é que ele está e como ele age. Eu queria que você olhasse comigo nesse texto. Versículo 1 já começa mostrando onde é que Deus está. Diz o texto que o tesbita dos moradores de Gileade foi até Acabe. E chegou diante de Acabe, e eu queria perguntar para a igreja: onde que o rei mora? Num palácio, correto? O texto não fala que ele está no palácio. É claro que o texto fala que Elias vai até o rei Acabe e diz para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias está dizendo para o rei, dizendo assim: aonde eu estiver, aonde, professor? Onde eu estiver, o Senhor está comigo. Amém, igreja? Essa é a frase, essa é a compreensão do texto. E o texto vai mostrar para mim e para você que Deus está conosco, onde quer que a gente caminhe. A gente tem argumentos suficientes para dizer: não, Deus não está comigo. Não, essa história não é comigo. Pastor, o seu chamado é intocável. Misericórdia, você é ungido. Vocês cantaram esse negócio. Não dá. Irmãos, irmãs, às vezes a gente tem essa crise como pai, como mãe, de dizer: não é possível que Deus esteja nisso. E Elias está diante do rei no palácio. Vai dizer os textos e todo o texto de Reis que Acabe é um rei extremamente idólatra, é o rei que coloca Baal para cuidar da espiritualidade do povo. O povo precisa adorar a Baal. Elias é o que enfrenta os profetas de Baal, e eu gosto disso porque Elias ele tem essa ousadia, mas de vez em quando ele tem umas crises, mas a ousadia diante dos profetas de Baal, dizendo: gritem mais, já gritaram o suficiente, já se cortaram o suficiente. E aí Elias vai e fala assim: põe um pouco de água aí. E a gente conhece essa história. Acabe é o rei que institui esta condição de espiritualidade. E Elias está diante
do rei no palácio, dizendo: segundo a minha palavra. E eu olho para isso e eu falo, mas é uma ousadia. Se Deus é no meu ministério, se Deus é na minha família, é essa oração que Elias está ensinando para mim e para você. Porque Elias está entendendo que Deus está comigo, está me habilitando. E como é que ele chega a essa conclusão? Ele chega a essa conclusão porque a gente vai ter que ler vários outros textos anteriores em que Deus vai caminhando com o profeta, Deus vai mostrando o profeta, vai moldando o profeta. E ele então diz assim: eu estou habilitado porque eu tenho comunhão com Deus. Porque a igreja cantou sobre mim hoje, que eu sou ungido, que o meu ministério é intocável. Meu Deus! E por tomar posse dessa palavra eu estou dizendo, e é assim que Elias está dizendo, se Deus é comigo, segundo a minha palavra, não vai chover, e não vai cair uma gota de orvalho sequer sobre a terra. Irmãos, irmãs, Elias está dizendo para mim e para você que Deus está na nossa comunhão. Aonde nós temos comunhão, aonde nós temos alegria, e eu fico muito tocado quando as crianças estão com os emoticons, mostrando a cara feia, a cara alegre, dizendo, o povo está reconhecendo, está vendo o pastor, está vendo as falhas, está vendo as virtudes. E não, por favor, irmãos, não acho que o pastor hoje esteja com ego inflado. Eu só estou me colocando na berlinda para dizer que Deus está aonde você tem comunhão. E Deus quer sondar este lugar que você tem comunhão. Pastor, o que é ter comunhão? É se sentir bem, aonde você se sente muito bem. Entendeu o que eu falei? Às vezes, uma família muito grande, a gente percebe que um irmão tem mais comunhão com o outro irmão, certo, Márcia? A Márcia tem 15 irmãos, ainda tem mais um que a mãe dela arrumou, e é um monte de gente. E se você for perguntar para a Márcia, ela vai falar: pastor, tem uma irmã lá que de vez em quando é para ela que eu ligo quando a coisa aperta. O texto está dizendo para mim e para você, irmãos e irmãs, é que às vezes a gente tem comunhão com um lugar que Deus não está. A gente se sente bem no shopping, a gente se sente bem na estrada, a gente se sente bem longe da comunidade de fé. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que nós precisamos entender, porque Deus quer estar nas nossas relações de comunhão. Antes de nós falarmos sobre Deus, nós precisamos ter Deus na nossa boca. Para ser boca de Deus, a gente precisa ter essa relação, essa comunhão. E Elias está diante do rei, no palácio. Mas o texto, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos provocar, porque Deus não está só no palácio. E o texto vai forçar e vai mostrar para mim e para você essa noite que Deus quer caminhar conosco, independente de onde a gente passa, por qual situação a gente passa. Deus quer caminhar com o seu povo. E o texto vai dizer para mim e para você, no versículo 3, que depois de sair do palácio, diante do rei, das riquezas, dos poderes, Deus diz para o profeta: sai daqui e vai para o deserto. Tudo bem, igreja? Às vezes Deus te tira de uma adversidade e te leva para um lugar que aparentemente Deus não está. E Deus quer sondar a nossa comunhão, quer ver aonde nós de fato temos alegria. A gente diz que nós temos alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 33, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. A gente fala, mas quando a gente vai caminhando, a gente vai querendo se afastar, querendo se isolar. E o texto então está dizendo que Deus está com o profeta no deserto, e o deserto é aquele local que ninguém quer estar. Ninguém quer ir para o deserto. Deserto é lugar de escassez. O deserto é lugar de sequidão. O deserto não tem sombras. O deserto, segundo os estudiosos de geografia, vão dizer que de noite é um frio insuportável. O frio é insuportável. E de manhã, o calor é insuportável.
Não tem como sobreviver no deserto, não tem como viver, não tem como ter comunhão, ter alegria. E Deus fala para o profeta: ei profeta, sai do palácio e agora vai para o deserto, vai para as regiões da torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente. E aqui a gente vai estudar um pouco de geografia bíblica, a gente vai ver que é uma região quase seca, uma região, fala torrente, mas torrente no sentido de um pouco de água só. E Deus está dizendo para o profeta, dizendo assim: profeta, e lá no deserto, junto à fronteira, você vai beber um pouco de água que tiver lá, e a água não é das melhores, e os corvos é que vão te trazer pão e carne, de dia e de noite. Irmãos, irmãs, esse segundo local que Deus está querendo dizer para mim e para você, é que nós precisamos urgentemente nos render à soberania de Deus. Deus tem uma agenda para a sua igreja, amém? Deus tem uma data específica. Quando a gente estava falando com o Luizinho, eu falei: ô Luizinho, que dia que você escolheu para nascer? Ele falou: o que é, pastor? Eu falei: por que você escolheu nascer no dia que você... Ele falou: mas eu escolhi? Papo de doido desse pastor. Eu não escolhi dia nenhum para nascer, e era uma provocação para dizer assim: nós não escolhemos o dia que vamos nascer. E o texto está dizendo, Deus está dizendo: ei profeta, eu quero mostrar que eu ando contigo, que eu estou contigo, e que a agenda é minha, a pauta é minha, sou eu que te levo, sou eu que te conduzo, sou eu que te sustento. O profeta está diante de uma região, e quem vai alimentar o profeta são os corvos. São aves. Ou o profeta depende totalmente de Deus, ou o profeta vai se perder nesse local. Onde é que Deus está, irmãos, irmãs? Se você olha para a sua provisão, se você olha para a sua condição, para o seu convênio médico, se você olha para aquilo que está posto diante de você, Jesus vai dizer na parábola do homem que juntou em celeiros, olhou e disse: agora estou satisfeito, estou feliz, estou realizado, não preciso de mais nada. E Jesus diz nessa parábola que ele diz: oh, louco, esta noite pedirão a tua alma. O texto está dizendo para mim e para você, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos com urgência confiar na soberania de Deus. Nós vivemos uma sociedade de performance. Sabe o que é a sociedade de performance? Eu preciso mostrar que eu estou bem, eu preciso mostrar que eu sou forte, eu preciso mostrar que eu não tenho problemas, eu preciso mostrar que tudo está indo muito bem. E essa sociedade vai favorecendo isso. E o profeta está saindo do palácio e agora está no deserto. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você olhasse para a sua vida no momento em que você está. E eu queria lembrar você que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Amém? Mas pastor, eu não estou feliz onde eu estou. Eu estou insatisfeito, pastor, eu estou inquieto. Eu estou num dia hoje extremamente desconfortável, irmãos. Meu aniversário sempre foi 28 de dezembro, e não foi eu que escolhi, Luizinho. Nunca tive festa. Nunca. Formatura da pré-escola, sempre sozinho. Formatura da 8ª série, nem fui. Formatura do ensino médio, nem fui. Aí o pastor não para de estudar e vai formando. Nunca teve ninguém para dizer parabéns. Aí hoje junta a igreja. E eu estou insistindo nesse assunto, né? Irmãos, estamos no local que Deus gostaria que estivéssemos. Se é no palácio, nós somos boca de Deus. Se é no deserto, nós nos rendemos à vontade de Deus. E Deus nos trouxe até aqui, Deus está trabalhando com o seu povo, a agenda é dele. Deus está sondando a nossa motivação. Deus está dizendo: você precisa depender de mim. Amém, Neidinha? Deus está lidando com a sua igreja, dizendo: precisamos caminhar. E aí, meus irmãos, tem uma incógnita, tem uma coisa acontecendo nessa história que vai nos levar aqui no versículo 7. Porque Deus é que está conduzindo, Deus é que está caminhando conosco,
Deus é que está sondando a nossa motivação. Deus falou para o profeta, vai lá, os corvos vão te alimentar, você vai beber um pouco de água, porque não é um lugar de muitas águas, é um lugar solitário. E aí o versículo 7 vai me dizer uma coisa muito profunda. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, o primeiro impacto é que às vezes a gente está olhando e está caminhando e a sensação que a gente tem é que a gente está, pastor, você está dizendo que Deus me trouxe aonde eu deveria estar. E a torrente secou, pastor. Eu vou morrer, eu estou desesperado, não vai dar, o ano acabou, eu tinha planos, e essa história toda que nós estamos falando, e o texto está dizendo, e Deus sabe exatamente o que está fazendo, e a torrente secou. Não tem mais água, um pouquinho de água que tinha, agora seca. Tudo seca. E Deus está dizendo para mim e para você, através deste local, dizendo, não se acomode com facilidade com o que você está experimentando dele até aqui. Não se acomode com facilidade, Deus tem história, Deus tem planos, Deus tem sonhos para a sua igreja. Até que Ele volte, a igreja está em movimento. E a gente se acomoda com uma facilidade, e a gente volta em 21, pastor, vai fazendo aí, vamos fazendo daqui, e às vezes a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para lá, a gente vai fazendo algumas coisas. Os estudantes universitários vão pegando dependência, as DPs, e depois eu faço, e ele consegue se formar e desiste. O texto está dizendo, meu irmão e minha irmã, que é para a gente não se acomodar com facilidade. Deus está em constante movimento. Ao entender Deus como trindade, estamos percebendo um Deus trino que move, que se movimenta, um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que não tira a quarentena. Isso revela um Deus que não está parado. Amém? Deus está comigo no palácio, Deus está comigo no deserto, e Deus está olhando para as nossas motivações dizendo, a fonte secou e agora? E agora tem gente que quer voltar para trás, e a notícia dessa noite é que se veio até aqui não tem como voltar para trás. Voltar para trás é encarar o rei Acabe e morrer de forma trágica, é perder tudo. Olhar para trás e dizer, aquele tempo é que era bom. Eclesiastes 7, versículo 10, nunca diga aquele tempo foi melhor ou pior do que o que eu estou vivendo agora. Viva o que Deus tem reservado para mim e para você agora. Amém? Como é difícil a igreja dizendo, pastor, o nosso pastor, ele fala, isso aí é só musiquinha, porque você acha, não sou. E o texto é para mim, o texto é para você, e Deus está trabalhando no nosso coração, dizendo, Deus quer que a gente continue, porque o texto vai mostrar ainda um pouco mais à frente. Deus vai mostrar um pouco mais à frente, porque a torrente secou, e aí Deus vem e chama o profeta para, se alguma diaconisa, já quando quiser acomodar o nosso irmão. Versículos 8, Deus vai falar com o profeta, e eu estou caminhando para a conclusão, um pouquinho de paciência. Estou caminhando para a conclusão, versículo 8, Deus então olha para o profeta e diz assim para o profeta, ei profeta, a torrente secou, e eu não quero você aqui, já lidei com você, já trabalhei com você, a agenda é minha, a pauta é minha, eu que estou cuidando de você, amém? Você confia no amor de Deus, você confia que Deus está cuidando a cada passo, a cada momento, eu sinto, eu vi a Márcia ensinando isso lá em Itapevi, falei, se não acreditar, não pode falar. A cada momento eu sinto a presença de Jesus. Ao sorrir, não tem esse negócio, Márcia? Aí eu vi a Márcia ensinando as criancinhas lá em Itapevi. Falei, misericórdia. Que isso seja verdade. Estou só dialogando. Irmãos, a agenda, a pauta é do Senhor, e Deus olha para o profeta e diz assim, então veio a palavra do Senhor, versículo 8. Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta, e foi essa história que a gente conhece. Eu não vou ler todo o texto, porque senão ficaria uma leitura extensa.
Mas meus irmãos e minhas irmãs, a questão é que às vezes a gente tem a noção de que nós temos uma missão e a gente fala, glória a Deus, Deus me abençoou, me tirou do deserto, a agenda é dele, as coisas estão indo bem e a igreja está cantando música dizendo que eu sou ungido, estou me colocando de novo no lugar, mas você tem essa sensação de que as coisas, não, amém, glória, eu estou com fé, esse diagnóstico médico, esse desemprego, eu não sei qual é o vento, e você está olhando dizendo, não, Deus está aí, amém, glória a Deus, eu estou entendendo, e aí vem então Deus fala, vai lá para um lugar que tem uma mulher que vai cuidar de você, e aqui dá um nó na nossa cabeça, porque às vezes a gente acha que o agir de Deus faz com que a gente, não, a missão correta seria, eu ir lá cuidar da viúva, que história é essa, de uma viúva cuidar de mim, e Deus está dizendo, ei, você não entendeu ainda que a agenda é minha? Você não está entendendo que por onde você passa, eu uso você, eu uso as suas mãos, eu uso a sua boca, eu uso o seu olhar, cabe a você ter essa dinâmica, esse entendimento. E o texto vai dizer, minha gente, que Deus está também na cozinha. Você lembra da história? O profeta chega na casa da mulher, e eu gosto demais disso, eu já vou avançar. O profeta chega à casa da mulher, fala, me traz um pouco de farinha, um pouco de azeite, me traz o que você tem, com toda a ousadia, toda a autoridade que ele tem, porque Deus me mandou, porque eu faço o que Deus manda, se a torrente seca, Deus me manda avançar, Deus disse que não é para eu ficar acomodado onde eu estou acomodado, e o profeta chega na casa da mulher querendo impactar a mulher, querendo mostrar para a mulher o agir de Deus, querendo mostrar para este lugar, Deus é que me mandou aqui, e a mulher tem essa reação do profeta, tem essa reação do povo, versículo 12, ela responde para o profeta, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozinhado, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, e comê-lo-emos, e morreremos. Irmãos, irmãs, o texto volta para o circuito. O profeta que já sabe, que já experimentou, está na casa da mulher também com as suas crises, dizendo, eu tenho que vir aqui para abençoar, mas para abençoar, eu preciso que ela tenha uma atitude de fé, eu preciso que ela compreenda que Deus me enviou neste local. E a resposta da mulher é, Deus sabe, Deus é testemunha que eu parei, que eu não vou cozinhar mais nada, tem um punhado de farinha, um punhado de azeite, a gente vai comer e vai morrer. E tem gente, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para a vida espiritual, dizendo, eu tenho só mais um punhado de farinha, pastor. Pastor, eu só posso ir até aqui, pastor. Eu estou falando aqui, colocando a igreja em foco. Mas tem gente desistindo da família, gente desistindo de chamado, gente desistindo de vocação, gente associando e assimilando a pressão do tempo, a pressão da performance, dizendo, você precisa ser o bom, você precisa ser o cara, e você olha para isso e diz, eu não consigo, eu não dou conta. E a mulher está com essa resposta dizendo, o Senhor é testemunha, ela não está mentindo, ela tem razões, ela tem motivações para dizer, eu vou parar. Esse ano não deu, se Deus permitir, 2021, mas meus irmãos, minhas irmãs, igreja, você que está na sua casa, a agenda é de Deus, e eu fiquei muito feliz ao ver a Aline, diaconisa Aline, ministrando louvor, dizendo, de uma forma que eu gostaria de fazer, Aline, simpática, sorrindo, amém, para Deus nada é impossível. Eu falo, olha, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós cantamos que para Deus nada é impossível, nós cantamos que Deus é que toma conta das nossas coisas, e a mulher está tendo esta reação, dizendo, Deus é testemunha de que eu não tenho mais cozinhado, e eu vou morrer. Onde Deus está? Deus está no local da nossa comunhão, sondando as nossas motivações. Não se afaste, não pare, não tire o pé, não desista, você veio até aqui, se você parar, será uma perda irreparável.
E eu não estou aqui para ser profeta do medo, para colocar medo, é porque Jesus diz que quem põe a mão no arado, segue, é para o alto, é para avante. O apóstolo Paulo está dizendo, as coisas que foram eu deixo para trás, eu glorifico ao Senhor e prossigo para o alvo. O convite para mim e para você nesse mês de setembro, em que as pessoas estão enveredando para o suicídio, para a depressão, o texto é, não tenha essa resposta. E uma última coisa, igreja do Senhor, irmãos e irmãs, essa mulher tem aquilo que ela professou, aquilo que ela semeou como resposta, e o profeta também. O profeta disse, na minha palavra não haverá chuva, nem uma gota de orvalho, por onde ele passa, há sequidão. A mulher está dizendo que vai morrer, e depois de experimentar o milagre, de experimentar e ver, sabe o que acontece? Versículo 17, você pode ler na sua casa, o filho da mulher morre. Misericórdia, o pastor está dizendo então que há poder em suas palavras. Eu não quero ir para essa teologia. Eu quero dizer que às vezes a gente semeia, a gente cultiva, a gente investe energia, a gente gasta comunhão naquilo que Deus não quer que a gente faça. A gente se esforça, e eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E tem gente semeando medo, tem gente semeando a não comunhão, tem gente olhando para o agir de Deus e dizendo, Deus é testemunha que eu me esforcei ao máximo e eu vou morrer, e o filho da mulher morre. Mas o amor de Deus, e Deus está onde está a nossa comunhão. E o versículos 21 e 22 vai encerrar a nossa pregação dessa noite. O filho da mulher morreu, aquilo que ela mais temia aconteceu, aquilo que o profeta falou aconteceu, ele experimentou a sequidão, mas era obediente à palavra de Deus, e seguiu, e avançou, e foi, e tentou contagiar, e tentou dizer, e a mulher experimentou dos milagres, e a mulher ainda tem, se você olhar o versículos 17, ela vai dizer, você veio para minha casa para o meu filho morrer. A culpa do meu filho morrer é a sua presença aqui, porque às vezes a presença de Deus faz com que a gente tenha reações assim inesperadas. E aí o versículo 21, parte final do versículo, a mulher diz para o profeta, rogo que te faças, na verdade ela é o profeta que está fazendo a oração, dizendo para Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à mãe, e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu queria te convidar nessa noite a não experimentar a morte. Você não precisa. Você não precisa experimentar a morte ministerial, você não precisa experimentar a morte dos seus relacionamentos, você não precisa experimentar, se afastar como o filho pródigo. Deus se agrada do culto que nós prestamos, Deus sonda a nossa comunhão, o profeta é sinônimo disso. Só que o texto está dizendo que a resposta para nós que ainda não experimentamos, que estamos hoje, e eu estou hoje no meu dia, desculpa, hoje eu estou, tá bom? Hoje eu estou vaidoso, eu ganhei um negócio que, olha que maravilha, presente, homenagem. A palavra é para mim dizendo assim, ó Marcos, coloca Deus neste lugar e haverá prosperidade, haverá a bênção de Deus. Mas pastor, tem gente que está sofrendo, tem gente que está experimentando, e o texto vai dizer que Deus respondeu à oração do profeta, e o menino voltou a viver. A resposta dessa noite é, ainda que esteja morto, Deus é capaz. O que Deus quer da sua igreja é sondar a nossa motivação.
O que Deus quer, e aqui não é peso sobre o seu ombro, peso sobre a sua caminhada de fé, não foi você que semeou e está colhendo agora. O texto está dizendo que é a agenda de Deus, que é a pauta de Deus, que é a soberania de Deus. Deus quer habitar na nossa adoração, porque ao final da história a mulher está dizendo: agora eu entendi, profeta, que a sua palavra é a voz de Deus. Não importa o deserto, não importa a morte, não importa a sobra, o lucro. O que Deus quer da sua igreja, e hoje eu me estendi bastante, é que a igreja entenda que Ele habita no local da nossa comunhão. Deus sabe quem nós somos e quer conduzir os nossos passos. Se for necessário mandar corvos, vai mandar. Se for no deserto, Ele vai dar um jeito. Amém, igreja? Queria que você se apegasse a essa palavra nessa noite. Deus quer usar essas nossas histórias como manancial de bênção para outras pessoas. Deus quer usar você como resposta de oração. Então, Márcia, você tem que continuar ensinando para as crianças que a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Temos que caminhar, igreja. Temos que avançar. Deus não quer que nos acomodemos no local que estamos. Isso quer dizer que nós precisamos olhar em nós e reconhecer a soberania, a glória do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com você. Eu não queria te chamar à frente por uma questão de zelo, mas eu queria que você, do seu local, de uma forma efetiva e simbológica, que você colocasse a mão na enfermidade, que você colocasse a mão na sua cabeça, que você fizesse um gesto de reconhecimento do Senhor Jesus, aí onde você está. Nós vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus sonde a nossa comunhão. Aonde nós dizemos que nos sentimos bem, Deus quer estar. Deus quer te trazer. Deus quer... pastor, eu me sinto tão bem com meus amigos que não é crente, mas com os crentes, Deus quer encher o seu coração de alegria. Pastor, eu me sinto melhor sozinho no meu quarto escuro. E Deus está dizendo: você não está sozinho, eu estou contigo nesse lugar. Aonde você diz que você está melhor, pode ficar ainda melhor se Deus estiver neste local. Não experimente morte. Não permita chegar neste lugar. Pastor, perdi a mão, já estou lá. Já perdi o controle. O texto está dizendo que Deus habita no local da nossa adoração. Coloca Deus neste lugar. Pede para Ele te ensinar a agenda dEle, a pauta dEle, o bálsamo dEle. Pede para Ele encher as botijas, para Ele cuidar das formas. Peça para Ele enviar os corvos. Amém? Ore do seu lugar. Ore em silêncio ou com seu volume, com a sua voz. Esteja em oração. E o que é bonito nessa história, gente, é que Jesus ainda não tinha ressuscitado os mortos. É um tempo ainda de um agir diferente de Deus, e o profeta faz a primeira ressurreição. O profeta está experimentando coisas novas. Deus está te chamando para anunciar o tempo dele sobre a sua vida. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que você olha para o tempo que você está vivendo e está dizendo: me Deus trouxe até aqui, obrigado, glória a Deus, mas eu não vou ficar aqui, eu vou avançar, eu vou continuar. E Deus está dizendo: é tempo de anunciar que nós vamos continuar caminhando, porque Deus está em todos os lugares, no palácio, no deserto, na cozinha, por onde andamos. Pai, em nome de Jesus, o
Senhor se faz presente, o Senhor é um Deus que não para de se movimentar, um Deus que age em torno do seu povo. E tem gente em casa pedindo oração, a Roberta. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que a Roberta precisa. O Davidson, o Nicolas, a Cíntia, amiga da Denise. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda agenda, de toda data. O Senhor é o Deus de todos os dias. O Senhor é o Deus que escolhe os dias. O Senhor é o Deus que sabe do dia e da noite. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pelo Marinho. Nós pedimos, Senhor, por esses irmãos que estão enfrentando enfermidade. Senhor Ulício, nós pedimos a tua forte mão. Está internado no hospital, Senhor. Intervenha, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do teu servo. Senhor, abre portas de emprego. Deus, em nome de Jesus, olha para os nossos corações. Pai, em especial, que a tua palavra hoje fale aos irmãos. Eu quero te agradecer, porque a tua igreja profetizou sobre a minha vida, e eu quero, Senhor, responder à expectativa do teu povo, sendo apenas teu servo. Tem misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha esposa, as minhas filhas. Pai, em nome de Jesus, que o pastoreio, o conselho, os missionários, as pessoas que estão à frente desta igreja entendam que o Senhor é o Deus de toda provisão. Que nós possamos entender que ainda que seque, que ainda que os nossos olhares nos assustem, o Senhor é o Deus de toda provisão. A agenda, a pauta, a data, o cuidar é teu. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Derrama cura sobre a tua igreja, derrama capacidade de perdão, derrama sobre nós desejo ardente pela tua palavra. Coloque em nós um cântico novo, coloque em nós adoração legítima. Envia o teu Espírito sobre cada irmão, cada irmã, cada receptor. Que esta noite o Senhor nos faça entender que o Senhor é o Deus que caminha conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, nós intercedemos. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus.